Bom dia, amigos. Estamos abrindo preliminar a imagem do futebol aqui pela Bandeirantes. E hoje vamos repercutir as vitórias da dupla Grenal neste final de semana pela Copa do Brasil. O Grêmio ganhou fora de casa, bonito, 1-0 contra o Coritiba, lá no Couto Pereira. E o Internacional aqui em Porto Alegre ganhou do Ituano por 2-0. Nós vamos repercutir isso e também projetar os jogos da dupla Grenal neste final de semana pelo Brasileirão. Ambos amanhã. O Grêmio, neste domingo, 11 da manhã, joga contra a Ponte Preta lá em Campinas. E o Internacional amanhã, 4 da tarde, Beira-Rio tem que estar lotado, contra o Atlético Paranaense. Conosco no programa, Benítez, ex-goleiro do Internacional, um dos maiores goleiros da América do Sul, da seleção paraguaia, campeão brasileiro invicto, vice-campeão com o Palmeiras e muito mais. Clayton, ex-volante do Internacional, raça pura, começou sendo campeão júnior da Taça São Paulo de Futebol Júnior. Aliás, esta foi a última conquista do Internacional da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O presidente era o presidente falecido Amoretti. José Aldo Pinheiro, da Rádio Bandeirantes, FM 94,9, AM 640. Vocês viram que eu estou bem de memória, né? Porque as coisas boas são fáceis de lembrar, né? Coisa boa e ruim também. O ruim o cara paga. Importante é... A tua memória é impressionante, impressionante. Mas essa questão do treino, né? Eu só faço isso também, né? Se eu não souber nem disso, daí também estamos ferrados, né? Acabou, né? Agora, se lembrar do último campeonato do Inter, da Taça São Paulo Júnior, com Paulo Rogério Ameretti de Mas presidente. sabe por que eu lembrei disso? Porque o Clayton... Quem era o diretor amador? Diretor amador... Newton Drummond, Chumbinho. Fernando Carvalho. Chumbinho o diretor. Ele era o gerente das bases, Fernando Carvalho. Eu? Não me provoca que eu... Quem cuidava, o amador... Eu ia dizer o depósito, quem cuidava lá, a concentração, onde ficava os guris meio largados lá, era o Chumbinho. Chumbinho, sim, o Chumbinho era o diretor, o Fernando era o gerente da base. Tinha o Lúcio, tinha o Ronaldo, lateral... João Gabriel. O lateral não, o zagueiro da esquerda Fábio do lado do Lúcio. Pinto, o Diogo Rincon, que ele nesse time era muito bom. O Manuel. Manuel atacante, Sabe que eu tô ficando tão louco? É sábado de manhã, eu quero dar uma relaxada. Eu falei jogos do final de semana da Copa do Brasil. Foi no meio de semana, mas aí sabe como é que é. Isso é... Às vezes erra um pouquinho, não adianta. Um dos maiores jogos que eu assisti de Copa São Paulo foi daquele time, o 5-4 com o Cruzeiro. O time do Cruzeiro também era um timão. E eles não estavam com o Fábio Júnior, que era o auge do Fábio Júnior. Ele foi o goleador da São Paulo. E chamavam ele de Renato Portaluppi. E a final foi contra o Ponte Preta, do Luiz Fabiano. Não. O Fábio Pinto é que chamavam de Renato Portaluppi. Mas sabe por que eu lembro daquela Copa São Paulo de 98? Lembro o ano, lembro tudo? Por causa do Clayton. O Clayton surgia para o futebol de uma maneira espetacular. E naquela Copa São Paulo ele jogou mais como lateral direito do que como meia armador. E eu me lembro porque as rádios transmitiam na época e se falava só no Clayton. Então, lembrei porque vi o Clayton. Benítez, marcou essa. Benítez, 2 goleiros do Rio Grande do Sul na seleção principal. Isso nunca houve. Como é bom, né? Isso aí, né? É um orgulho para a gente, né? 2 grandes goleiros, né? Sem dúvida nenhuma, 2 grandes goleiros. E jovem, né? Jovem. O Alisson deve ter 21 anos. E o Marcelo Gross já é consagrado, também jovem. Se não me engano, tem 22, o Alisson tem 28. Pelo para goleiro é novo, né? Muito apesar bem. de que ele Os dois jovens. Apesar de que ele perdeu 1 ano, né, no Grêmio, né, quando o Dida esteve, né, já estava bem mais adiantado, né? Agora, 2 grandes goleiros. E o Inter está muito bem de goleiro. Aproveitar essa tua leve corneta, Benítez. Você pode cornetar porque foi goleiro campeão brasileiro invicto. Não é corneta, não, é a realidade. A realidade. Tá. Então, aproveitando a realidade do que você falou. Agora, vai Alisson e ficam Muriel e Dida. Quem tem que jogar? Eu acho que o Dida, com todo o respeito, multicampeão, tem que respeitar. Ele está aproveitando os últimos, né? Ele tem que esperar. Acho que o Muriel tem que jogar. Sem dúvida nenhuma. É bom esse Benítez, não faz curva, né? Clayton, o Internacional, quase campeão da América. O Internacional quase caindo em desgraça. Como é que o futebol é tênue, né? A distância entre o sucesso, o céu e o inferno. Eu acho que temos exemplo claro agora na Copa do Brasil, do Corinthians e Santos, né, que o Tite queria optar por uma competição. E a direção não deixou, ele entrou com o time entrou desligado, tomou 2-0 do Santos.
E o Inter ele optou por uma competição que foi a Copa do Brasil. A Copa do Brasil Libertadores. E as coisas não aconteceram. Então, até tu religar nas outras competições é difícil, porque o grupo estava muito focado para isso. Aí combinou com a queda do treinador. Aí vem o Grenal, que tu toma 5, uma coisa inédita, uma coisa que vai ficar por 102 anos, né? Que não tinha um resultado assim tão elástico. Então, isso com certeza vai custar um pouquinho. Mas no meio de semana, na quinta-feira, Copa do Brasil, o Inter já mostrou uma outra equipe. Clayton, como hoje circulam muito rápido as informações nas redes sociais, já vão nos conectar se eu deixar passar a tua informação. A coincidência de 5-0 pro Grêmio monta lá de 1910. Aí dá 115 anos. Sim. Mas goleada houve até maior. O Internacional em 48 tocou 7-0 no Grêmio. E na inauguração do Olímpico, o Inter tocou 6-2 no Grêmio. E o Grêmio também tocou 10-0 no Internacional, mas foi lá, no primeiro Grenal da história. Então, a coincidência de 5-0 é que deu 105 anos. Mas não que não se repita goleadas. O Grêmio, ano passado, tocou 4 no Internacional. Isso. E o Inter no Grêmio. O Inter 2 vezes de 4-1. Exatamente. No Gauchão, e já tinha tocado com o Tite no Celso Roth em 2008. Diga, Zé. O Benítez. Não, eu só queria aproveitar a opinião do Clayton com relação a que o Inter escolheu a Copa Libertadores. Acho que, de repente, escolheu, tudo bem. Agora, o Inter, isso foi na teoria, na prática não. O Inter se desmobilizou. Eu nunca vi um campeonato de Libertadores, não digo tão fácil, menos difícil como esse ano. Mas se apresentando para o Inter, né? Para o Internacional nunca teve uma possibilidade tão grande, menos difícil para ser campeão. Mas aí Só um pouquinho, claro. Tinha 40 e poucos dias para se preparar. Aí todo mundo dois. Todo mundo, ninguém treinava. Tu pensa que futebol tu monta numa semana a equipe. Então, o que aconteceu? O Monterrey, o Tigre, saiu de Monterrey, na fronteira com os Estados Unidos. O Tuca Ferretti é o atual técnico interino da seleção mexicana, porque estão esperando para indicar um definitivo. Brasileiro, desculpa, que mora lá e jogou muitos anos lá. Desculpa. Saiu de lá, de Monterrey, e foram a Cancún, no outro lado do país. Ficaram 3 semanas fazendo pré-temporada. Eles encararam, todo mundo falava, o Tigre é bom. Claro, não é ruim, é um bom time. Se chegou nas finais, é porque era bom. Mas não era o bicho, porque o River se classificou no último momento, no último minuto, porque o Monterrey, o Tigre tinha ganhado lá de Juan Auris, lá no último minuto ele classificou. Sim, como o pior. Foi o Tigres que classificou o River. E o Tigre. Aí tu vê que contra o River, olha, o River, time grande, malandro, encararam e foram campeões tranquilos. Então, o Tigre não era o bicho, tinha 2, 3 grandes jogadores, claro que tinha. Só que eles estavam mais preparados que a gente. Não, eles passavam por a gente, passavam fácil. O Inter tem que... Acho que o Clayton, na época, eles passavam... Não precisa jogar bem, tem que correr, tem que ser profissional. Você sofre em casa vendo o jogo? Eu sofro. Eu sofro muito. Assim, eu sofro muito. Eu fui no jogo do Inter contra o Fluminense, no Beira-Rio, foi... O Inter jogou pouco. Né? E tem bons jogadores. Sabe, não dava liga em nada. Exatamente. Não, você sai a bola... Eu contei no relógio, eu fui com o Diogo, do Gêmeos, ver o jogo. O Inter ficou 5 minutos sem conseguir passar a bola no meio de campo. Ele trocava uma bola, perdia. Pegava uma bola, perdia. Cavava falta. Sabe? Falta de confiança, ou não sei se desleixado. E voltando à Libertadores, acho que foi exatamente isso. O Inter ficou 40 dias, vinha numa sequência boa. E aí uma infelicidade, uma escolha errada do treinador de não botar o time que ia jogar Libertadores no Brasileiro. Acho que isso foi um erro muito grande, de não trabalhar o time. Então o time entrou lá no jogo sem ritmo, o time entrou fisicamente muito abaixo. O jogador o baixinho qual é o nome? Aquino driblava e voltava, ele se driblava e voltava a driblar de novo, e ninguém pegava ele. Então isso com certeza faltou um pouco de, não digo sua vontade, mas também... Então, mas aí o que acontece? Estava bem preparado. Exatamente. Isso que vocês estão falando agora, vocês já alertaram em outros debates na época. Eu falei aqui no teu programa aqui também, que o problema do Inter, te lembra, era a preparação física. Pois é, e por que não se toma medida? Vocês que têm experiência. Mas daí eu ouço, a gente acompanha, a gente gosta de futebol, eu ouvi falar que o Inter
que já tinham avisado, né? O Hélio com a Gaveta já tinha avisado que estava sendo mal preparado, Aí mandaram o treinador embora 3 dias antes do Grenal. E agora que vão recuperar, nós estamos no mês 8, vai recuperar os jogadores. Por que não viram isso antes, não fizeram antes da Libertadores? E como o Benítez falou, acho que era a competição das que o Inter ganhou a mais fácil, com certeza. Com certeza. Com certeza, essa sem dúvida. Era a mais fácil. Ela estava com... Antes de começar o recesso da Copa América, o Internacional ali era o campeão. Exatamente. Mas quando voltou do recesso, as eliminou o Atlético Mineiro, que era um dos grandes times. E nas outras se inverteram. duas? Tinha a mobilização do River, que contratou vários jogadores. Tinha o Guarani do Paraguai, que tinha mantido o seu time. Né? O Tigres contratou 4 caras. E os times se fortaleceram e o Inter teria dado uma relaxada, uma afrouxada. E aí ele voltou desmobilizado, voltou. E o grande problema do Inter, hoje fica mais claro isso, porque a direção na época não abria, mas agora está deixando vazar, era a má condição física dos jogadores. Exato, então o Tigres passou por cima do Inter lá no jogo de Aqui Monterrey. também era para perder o Inter. O Alisson foi um dos melhores em campo. A coisa era tão latente que o presidente do Tigres chegou a dizer. Clayton, sabe que o futebol é chato, que a gente sempre pergunta a mesma coisa, porque sempre tem um público novo e sempre Então, deixa eu perguntar uma coisa diferente para ele. Ele falou de passagem aqui dos gêmeos, que todo mundo quer saber dos gêmeos. O Diego está na Tailândia, jogando na Tailândia também. Teve um tempo em Portugal, teve na China. Ganhou um dinheirinho. Está ganhando, está na Tailândia, está ganhando. O Diego era o ponteiro? Ponteiro, o pé na direita, né? O Diogo meia. Eu quero trazer o João Carlos aqui também para falar. E o Diogo tá parado? O Diogo está parado. Ele Portugal, jogou o primeiro semestre em Goiânia. Não vou saber o nome do time agora, jogou o Campeonato Goiano. E agora, no segundo semestre, não conseguiu se empregar. Sabe que futebol hoje em dia não está fácil, não é tão simples. E o Diogo era um belo meia, né? Se ele tivesse 10 quilos a mais. 10 quilos? A mais, digo. Em tamanho. Tamanho, mas tamanho e peso. Porque isso influi muito. Hoje em dia, futebol, tu tem que ter massa. Ele tem muita habilidade, muita velocidade. Era um dos grandes jogadores do Inter, até no profissional. Tá falando do Diego. O Diego, sim, o Diego surgiu. O Diego teve um muito Grenal que rápido. ele praticamente aposentou o Roger. O Roger queria matar o Diego. O Roger foi expulso com 20 minutos no primeiro tempo. Eu várias vezes disse, se o Roger pudesse, pegava esse guri pelo pescoço. Não tinha como. Agora, precisava E eles eram mais. campeões do mundo desde os 14 anos de Copa idade. Nike. Com aquele time 15 anos, de um base. baita time. E aí todo mundo falava... O treinador não era o treinador do Goiás agora? O Julinho, exatamente. O Julinho Camargo, né? Não era o Lisca? Julinho. Eu sei que aquele time fez uma história, porque ele ficou uma das maiores invencibilidades da história do futebol mundial, foi alcançado por aqueles garotos. E aí, como eles ganhavam tudo, ficaram... todo mundo começou a falar, vem cá, vem uma geração aí de vencedores do Inter. Diogo, Renan goleiro, o Martin, Felipe Carvalho. O Martin jogava muito. O Felipe Giacomini, não era? Exatamente, isso aí. O Martin jogava muito, chutava que era um louco. Isso mesmo. Eu me lembro do gol do Martin, quando ele resolveu voltar. Felipe Atirson também. Felipe Atirson, essas gerações. Eu me lembro de um gol dele contra o Glória de Vacaria, quando ele resolveu Sobis, voltar. né? Sobis também estava. Sobis era daquele time? Era. Sim, 8-5. 8-5. É um timão, não, a geração deles é muito O Benítez trabalhava no clube? Nós foi o maior resultado do Juventude de Candelária. Eu gerenciava lá o time. Empatamos 0-0 com o Inter, com esse time. Foi meio campo, né? Foi um bombardeio. Nós encurtamos, olha só, Requi, tiramos 1,5 metro de lado, 1,5 metro, pintamos todo o campo, deixamos bem pequenininho, jogamos com uma bola diferente. Queria nos matar, era local, era a bola que não vamos jogar com a nossa bola. A nossa bola que vai... 0-0, gente. Tu fez tipo Ceará contra São Paulo para o Brasil. Deixava que... Meu Deus, que time do Inter, tá louco. Era muito bom aquele 8-5 do Inter. Campeão do mundo, né? Campeão do mundo. Benítez, o que os goleiros hoje apresentam de dificuldades ou de avanços em relação ao que se tinha na tua época? Porque na tua época era repetição, né? Tu e o Schneider batendo em gol era uma loucura. Eu sou da opinião assim que tu tem que automatizar os movimentos do goleiro. Não pode mudar. A mesma coisa o atacar. O goleiro antigo só jogava com as mãos, né? Sim. Os goleiros modernos jogam com os pés. Sim. Jogam com os pés. Depois já não jogava também com o pé. Eu também tinha que aprender. Mas com grande porque tu não dificuldade. podia mais ficar muito tempo com o pé. E tu já tinha que jogar de livre. Era obrigado a saber jogar também com o pé. Né? Me desculpa, né? Jogador profissional, né? Sim. Agora, o mais importante era aquela base do goleiro. O goleiro tem que saber sair do gol, bom posicionamento, tem que pegar, tentar pelo menos pegar firme, né? E isso não vai mudar nunca. Vai ser sempre o mesmo trabalho. O resto é frescura.
Entendeu? Então, um bom goleiro é aquele que tem que... eu gosto do Alisson, por que eu gosto do Alisson? Os caras entram na cara dele e ele sai de frente, Corajoso, não tem medo. E ele faz cada defesa. Vai ser um monstro de goleiro, se continuar assim. E os outros goleiros saem e já tiram a cara. Quem é o melhor dos dois, o Marcelo ou o Alisson? O Marcelo tem mais experiência, né? Já tem mais experiência. Isso é muito importante. O Alisson está começando. Agora, eu acho que o Alisson vai mais longe. Vai passar. Sim, vai passar porque tem tudo, né? É forte. Experiência até ali, né? Porque o Tafarel, com 22 anos, já é titular da seleção brasileira. Também. Só que o Tafarel... Eu acho que o Alisson vai no caminho do Tafarel. Porque o Groi jogou no interior, então o Marcelo tem a base do Inter. Sim. E já começou titular de um grande clube, como a Libertadores, entrou numa fumaça, né? Primeiro foi o Dida, depois o Muriel, entrou ele no meio de uma fumaça. O Alisson estava falando, não, tu falou Marcelo. Falou o Marcelo. Não, o Marcelo ele ele começou a jogar titular mais tarde. O Alisson começou mais cedo, e isso é muito bom. Então, tipo assim, contra o Tafarel. O Alisson tem uma experiência menor, mas ele já começou numa fogueira, né? O Alisson nos times pequenos, né? O Clayton, o Alisson tem que só cuidar uma coisa, ele é muito grande. Ele tem que estar na ponta do casco sempre. Porque aí ele vai começar Não é bom ser grande? Não, mas o peso, mas é pesado, né? Mais agilidade, mais velocidade, mais o Dida que salvou ele era o tamanho dele. Não, mas ele é mais magro, o Dida é magro. O Dida vai ter goleiro, não vai assim. Não, mas o Dida não se fala, né? Ele tá falando do Dida de 41 anos. Eu me lembro da Copa de 98. Não, digo, o Dida, Dida, Deus me livre. Sai do gol. Ele tinha uma propaganda que ele fazia do carro. Sai do gol, Dida. Não, e o Dida antigamente... O Dida nunca teve os pés, né? Os pés nunca teve. Sim, ele não saiu do gol, porque não saiu. Os pés era... Agora, José Aldo... Não, mas ele era um bom goleiro. Não, baita goleiro. Bom goleiro não. Não, baita goleiro também. Consagradíssimo no Milan e tal. Não foi Corinthians, onde passou a seleção. Ninguém queria decidir com o time dele por pênalti, que sabia que ele ia pegar algum. Nem pênalti tu conseguia fazer nele. Muito grande. Era muito bom, muito bom. Não, o Dida é magro, o Alisson é muito forte, né? Sim. É mais forte. Tá, mas então qual é o tratamento? Só treinar, só está em forma. Só cuidar, só e ele não pode exagerar. E ele tem uma propensão. Nada. Não, o Benito chama peso, atenção. Né? O Benito chama atenção para um detalhe. Ele tem uma propensão genética a ganhar peso. E o Klemer falava sobre isso. O Alisson, para ser o grande goleiro, ele tem que estar fisicamente na ponta, no limite, porque aí ele vai ter o potencial dele. Agora, mas tem uma curiosidade aqui em relação ao Benítez, que o último programa que o Benítez esteve aqui conosco, o outro convidado era o goleiro na época do Cruzeiro, o Bruno Grassi. E o Bruno foi para o Grêmio. E aí todo mundo dizia, o Bruno vai virar, quando saiu o Groi, a reposição imediata. E ele virou o terceiro goleiro. E eu me lembro que vocês conversavam aqui, porque tu dizia, não, tu tem que ir para um time que tu vai jogar. Eu, quem sabe... o Benito foi autêntico, disse na lata dele. Indico alguém para conversar contigo. Se eu sou tu, não vou para o Grêmio. Vai para o Olímpia. Eu disse porque tem que jogar. Que memória boa do Zé. Foi bom lembrar isso. Eu joguei com ele, pô, Passo Fundo, o Graça. Eu acho ele muito bom. Ele tem a base do Inter também, né? Muito a base do Inter, jogou com os meninos. Ele é muito bom goleiro, ele tem que jogar, não pode ficar como terceiro goleiro. Acho que... Não, o dinheiro é bom. É que naquela época eu não sabia se ele ia ser segundo ou terceiro. Tu já achavas ruim na época ele ser segundo? Segundo. Eu acho que tem que jogar, ele tem que sair. Ainda mais goleiro, né? Ele vai ser difícil jogar aí. O Marcelo, Deus me livre, é novo, é seleção brasileira. Então tem uma ilusão nesse negócio de jogar em clube grande se valoriza. No caso do goleiro, não. Não. O goleiro se valoriza jogando. Porque ele fechou o gol, foi no Cruzeiro. No Grêmio ele não aparece. E até não dá para condenar o Grêmio, porque o Thiago, quando entrou bem. Jogou no Passo com ele. O Thiago é o mesmo problema do Alisson, tem que estar em forma. Ele é muito pesado, muito forte, né? Então tem que... E outro problema é que ele vai carregar o resto da vida. Tu tinha isso, Benítez? Sempre tive. Eu nasci com 5 quilos, já nasci gordo. Não, sempre... Joaquim, é assim, ó. Bom esse Benítez. Eu voltava das férias, eu perdi uma excursão em 78, acho que foi, 79, eu perdi uma excursão para a Argentina, Mar del Plata, cheguei fora de forma, um mês parado, né? Aí o Claudio me disse, nós temos uma excursão para Mar del Plata, Buenos Aires, eu já conheço tudo, pode ir você. Por quê? Eu não vou entrar em forma, imagina, se apresenta hoje, vai viajar amanhã. Não, é pré-temporada, eu fico aqui, vou treinar, pode ir lá.
Não tem como. Tu tem tinha que muita namorada na época, depois que tu arrumou a patroa, tu te sucedeu. Não, eu conheci a minha patroa no dia que eu cheguei em Porto Alegre. Não, Fala isso. Fica isso aí, Rec. Tá falando eu sempre fui a primeira, até hoje. Tava 30 e poucos anos. Eu não sou como tu. Inclusive, tu tive sempre essa era imagem, louquinho, né? Eu sempre soube que foi um cara sério. Eu sempre tive essa imagem. Sempre fui. Agora eu não sou Rec, não. Muito família, eu sempre tive essa imagem do Benítez. Porque eu acompanhava pelo rádio. O rádio permite que tu faça, elabore uma imagem. O Benítez sempre é um cara sério, austero, tranquilo. Benítez, vou te deixar uma bola nas costas para depois do intervalo comercial. Vamos. Tafarel, Gato Fernandes, Benítez, André, Alisson. Muito fácil. Eu quero que depois tu me dê a ordem. Não é o melhor é uma teta. Muito fácil. Eu quero que tu me dê a ordem. Muito fácil. Melhor é Tafarel, né, Rec? Não, ele que vai dizer. Muito fácil, não É tem Benítez, Gato Fernandes. Muito fácil. Benítez. Vamos pegar o Manga, 75, 76. Eu acho que tem que pegar o Manga. Manga. Sim, mas daí dá Manga. Aí fica. Não sei, então não tira sei. o Manga, tira o Manga. Não, deixa o Manga. Mas ele pegava demais. Não, mas ele tá na mas frente. o Manga era fenômeno. Não sei, vamos deixar o Benítez responder. Manga, depois veio Benítez. Vou te pular Gasperini, Bagatini e tal, porque foram anos difíceis. Aí veio o Tafarel nos anos 80. Tafarel, Gato Fernandes. Alisson. André. E vou botar o Alisson também. Maravilha. Tá? Sem problema. Tudo de seleção. Vamos falar Não tem nenhum aqui que não seja de seleção. Sem problema. Manga em 66, Benítez na seleção paraguaia, Gato Fernandes na seleção paraguaia, André na seleção brasileira, Alisson na seleção brasileira. Qual foi o outro? Tafarel na seleção brasileira. A seguir, vamos repercutir as vitórias da dupla Grenal neste meio de semana na Copa do Brasil. O Grêmio 1-0 contra o Coritiba no Couto Pereira. 1-0 na casa do adversário é goleada. E o Inter 2-0 diante do Ituano no Beira-Rio. O Internacional não toma gol há 3 partidas. Amanhã joga contra o Atlético Paranaense aqui, 4 da tarde. E o Grêmio lá contra a Ponte Preta, 11 da manhã. Já voltamos.